Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Prezada comunidade, você que acompanha da sua casa, está em comunhão conosco aqui no Morro da Conceição.
esse tempo alegre, esse tempo de esperança que é o tempo da Páscoa. E eu gosto desse tempo da Páscoa. Espero que você goste também, porque nós temos essa possibilidade de estar com a experiência dos discípulos, a primeira experiência dos discípulos na ressurreição. E percebam, a ressurreição como um ato de fé e ao mesmo tempo como possibilidade de eles entenderem aquilo que não tinham entendido até aquele momento. Então, a ressurreição, vida nova, transformação, uma perspectiva de esperança, de luz para a comunidade. E perceber também que as leituras, elas querem dar conta para nós que Jesus ressuscitado está agindo nos discípulos. Os discípulos estão continuando aquilo que Jesus havia iniciado. Então percebo, aquilo que Jesus fazia, agora quem faz? Os discípulos. E é esse o sentido exato da ressurreição, quando a comunidade passa a continuar a agir como Jesus agia. E veja a primeira leitura, Pedro dizendo àquele que estava na porta aguardando alguma coisa, algum vintém para depois matar sua fome, sua sede. E a forma de dizer: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou. É Jesus, o ressuscitado. Fique curado. Liberte-se dessa situação em que você está coxo, que você não consegue se locomover, não consegue se mexer direito. E então percebam que no dia a dia de Jesus estava cheio de ações dessa forma. E agora, no dia a dia dos discípulos, começa a aparecer naquelas frases que a gente encontra no Evangelho: e vocês vão ver coisas maiores ainda, e vocês vão fazer coisas mais do que eu estou conseguindo fazer. Então percebam que a intenção da liturgia não é mostrar um Jesus fazedor de milagre, e nem os discípulos também fazedores de milagre, não é esse o ponto. Mas justamente a comunidade cristã, ela faz o milagre, mas o milagre da vida, da esperança, da libertação, e de uma forma muito mais ampla do que pura e simplesmente um milagrinho aqui e acolá. Então não é esse o modo, a intenção da gente ler e interpretar e compreender essa atitude dos primeiros discípulos de Jesus. E aí a gente vai para o Evangelho, essa passagem eu gosto muito. Os discípulos de Emaús, esse texto que é um texto catequético, é um texto que ensina para nós o sentido da Eucaristia. Ensina muito da Eucaristia para nós, esse texto, os discípulos de Emaús. E percebam, eles voltando para sua casa, o texto até caprichou em dizer 11 quilômetros de Jerusalém. E enquanto caminham, Jesus se aproxima. E aí vem esse diálogo, né? E justamente o alcance desse diálogo. Jesus fazendo com que eles passem a entender e a interpretar os acontecimentos. Entender a lei e os profetas, isto é, aquilo que eles sabiam muito, mas precisava saber novamente. E Jesus
caminha com eles e eles então passam a entender as Sagradas Escrituras. E depois essa frase, né? Jesus, fazendo de conta que ia adiante, vem a expressão: fique conosco, Senhor. Fique conosco. Se a gente pudesse dizer agora, né? Você aí na sua casa, fique conosco. Ajude-nos a entender a nossa vida, ajude-nos a entender esses artigos difíceis da nossa fé, ajude-nos a entender os acontecimentos e vão para frente. Jesus no meio deles. E quando eles vão repartir o pão, então justamente eles, como se dissesse assim, é Ele mesmo, é Ele mesmo. É a Eucaristia que a gente celebra. E a Eucaristia não no sentido devocional, mas a Eucaristia no sentido existencial, quando nós, enquanto somos chamados a fazer atos solidários, a fazer atos de partilha. E o mundo de hoje está precisando disso. E percebam a atualidade da liturgia e a atualidade da Palavra de Deus nesses dias e nesses tempos em que a realidade é caótica. A realidade são tantos os pareceres, são tantas as opiniões, são tantas as tendências, de forma que a gente fica a pensar: que lado vai tudo isso? Quem está com a razão? E daqui a pouco parece que quem vai trazer uma solução vai ser entendido como Salvador. Agora nem é Salvador da pátria, parece que é Salvador do mundo. Olha que exagero. Então a gente escuta tanta coisa no dia a dia que nem é bom a gente prestar atenção, sabe? Ocupa neurônios à toa. Então vamos acalmar nessa hora. Vamos, não no sentido de nos alienar da realidade, porque às vezes o perigo é esse: agora eu vou me alienar, não quero saber de mais nada. Não quero saber mais de escutar nem rádio. Não quero mais. Para aí, não é isso. Nós temos que estar com o filtro, com o discernimento, com o juízo, de forma muito ativado, para justamente a gente fazer juízo correto das coisas. E principalmente quando a gente percebe que há aproveitamento das situações, quando a gente percebe que há distorções das realidades, e aí vem aquele bendito clima que a gente não consegue dar passos. Se fosse refrescar sua memória, perceba hoje quanta gente querendo tirar proveito, ou então quanta gente querendo sentar na boca do cofre para dizer: daqui nada. Por quê? O dinheiro não é seu. Por quê? A riqueza é em vista da vida. A riqueza é em vista das pessoas. E aí a gente tem que dar aplausos para atitudes solidárias e consistentes, atitudes que visam realmente que as pessoas tenham um pouco de alento e um pouco de paz. E aí, se a gente olhar bem, né? Quanta dificuldade para retirar aquele mísero, não é mísero, desculpa o jeito de falar, aquele dinheiro que diz que muitos têm direito. Então, quando a gente olha, claro, tem que ser organizado essa questão logística, né, para acudir tantas situações, né, no sentido Brasil, no sentido cada cidade e assim por diante, mas perceber realmente o que estaria por detrás de certas atitudes, quando são atitudes que
colocam mais empecilhos do que facilitar as coisas. E depois aquela preocupação de tirar proveito, né? Fazer como que campanhas de publicidades, no sentido de para este aparecer e para que aquele ficar na sombra. Gente, que pena. Gente, que situação complicada. Mas justamente que a gente possa, como comunidade cristã, voltando ao tema, e dizer assim: o que eu tenho eu ofereço, Jesus ressuscitado. O que eu tenho eu posso oferecer esperança, luz, o senso da justiça, o senso da verdade, o senso que realmente vai conduzir a vida. E assim que a gente possa aplaudir as iniciativas que realmente são responsáveis, são na perspectiva da vida. E é impossível pensar que o mundo inteiro está conspirando contra um pedaço do planeta Terra chamado Brasil. É impossível, veja se tem cabimento. Vamos crescer, vamos ficar grande no pensamento e realmente compreender de forma inteligente. Perceba que a palavra de Deus chamou, como se são lerdos para entender as coisas, né? Como se são lentos. Como que vocês são lentos para ler a realidade? Como que vocês são lentos para interpretar os acontecimentos? Então, a palavra de Deus é dura. A palavra de Deus chama-nos a atenção. E Jesus foi reconhecido ao partir o pão. Isto é, quando houver partilha realmente, quando houver preocupação realmente com a vida, com a libertação das pessoas, e tira essa de este ou aquele é bonzinho que dá dinheiro para os outros. Não, ninguém é bonzinho a ponto de dar dinheiro para os outros. Temos que pensar enquanto povo, enquanto nação, enquanto grande. E justamente a vida nós temos que trabalhar e promovê-la sempre e sempre. Que Nossa Senhora abençoe todos nós, abençoe você que acompanha, está rezando conosco, e assim possamos fazer com que apresse o momento dessa pandemia ir embora. Apresse o momento, mas não sejamos iludidos no sentido deste ou de outro modo, mas acreditemos que a comunidade científica, a comunidade médica, a ciência que é comprometida com a vida, possa ajudar a humanidade inteira a encontrar saídas em toda essa situação que encontramos.